Salve pra todo mundo que voltou aqui pra parte 2. Já vamos começar direto. Tudo que eu tinha que falar, falei lá no primeiro vídeo, que é a primeira parte, né, dessa loucura aqui. E nesse momento eu já editei, eu tô renderizando. Então enquanto renderiza, já vamos gravando a próxima parte aqui, que eu quero continuar essa bagaça. Então se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, compartilha. Venha fazer parte aqui da vila, ajuda nós aí a pegar os 100 mil inscritos, mano. Sério, tá faltando pouco, tá faltando 9 mil. 9 mil. Você pode ser um desses 9 mil pra ajudar nós a pegar os 100k. Demorou? Demorou? Então vambora continuar, porque agora vai entrar os remanescentes, os remnants. E é um momento que é bom você preparar aí uma pipoca, um caderninho e uma caneta, porque a anotação vai comer solta, mano, que é um bagulho tenso. Então vamos nessa. Eu quero tentar fazer nessa segunda parte 1h27. Que provavelmente eu vou transformar em 4, porque a primeira parte foi 1h05, eu transformei em 1h22, se eu não me engano. Eu coloquei 22 minutos a mais. Vamos ver o que eu faço aqui com essa 1h30 que eu vou tentar gravar. Transformar em 2. Vambora, 1, 2, 3, vai. No Scoop, tentando ver assim o que poderia estar acontecendo e fazendo um Remnant. Bom, vou ter que fazer uma pequena aulinha de remanescente pra vocês entenderem. Já peguei meu caderninho, mano. Afton Robots, Cody, apresente. O que é um Remnant? Remnant, ou resíduo, é uma presença ulterior. Quando uma alma possui um metal, esse metal não apenas se torna com capacidades paranormais esperadas de uma possessão ao possuir qualquer coisa, como também ele começa a ter um normado, né, o nome de resíduo. Resíduo é uma mistura do intangível passado, memória, com o tangível presente, o metal. Por isso seu nome resíduo, por ele ser um traço pequeno de algo do passado, memórias da alma. O resíduo pode ser usado de duas formas, ambas são notórias pelos seus indecifráveis sussurros e cantos. A forma mais comum é derretendo o metal, já que em forma líquida, o metal pode ser extraído e colocado no que desejado por meio de equipamentos, maquinários e utensílios. A outra é rara, porém ainda assim possível. Quando o metal tem dentro de si um alto nível de emoções e resíduo, isso pode ocasionar que o resíduo se solte do algo e flutue no ar como uma nuvem ou órbita emocional. Nesta forma, ao toque, eles podem ser extraídos direto do ar e inseridos no que for desejado. Vira uma bola de emoções ruins, mas vira. Atenção. Atenção, o uso exagerado deles nega o efeito completo da substância. Para a neutralização total de efeitos, altas temperaturas são indicadas. O resíduo pode manter o algo que estiver dentro, mesmo que em condições impossíveis, por causa de sua parte paranormal. Por exemplo, um corpo mesmo que em estado decomposto pode estar vivo e assim como um corpo sem ossos pode se levantar. Também o resíduo pode potencializar as capacidades daquilo que está dentro, o fazendo mais forte, mais rápido ou mais resistente. Quanto mais emoções e resíduo, mais potencializado. O resíduo, por fim, pode conduzir emoções por meio de sua parte metal, permitindo que ele possa ser usado para recriar elementos passados no presente quase que perfeitamente. No caso, isso se deve ao fato que o próprio resíduo é referente a algo passado, memórias. Obviamente pode ser utilizada essa propriedade, é necessário um ótimo controle das emoções e uma grande quantidade delas dentro do metal. Basicamente já falando que dá para regenerar as pessoas. Não, aulas com essas almas originais, injetando elas depois no Phantom Fred, Phantom Fox, Ballora e o Bombom. O Scoop, caso vocês não manjem direito o que é uma parte que fica dentro da Afton Robotics, que o próprio William Afton meio que projetou para tentar extrair esta coisa que ele acabou percebendo que estava dentro dos animatronics. E essa parte meio que aquece o animatrônico e tenta arrancar como se fosse uma bateria gigante dentro do bicho. E aí, isso é
o remanescente, onde fica uma parte líquida ali nos animatrônicos, e é uma coisa esquisita assim, uma matéria meio estranha, e aí isso pode ser injetado, né, nos animatrônicos, colocado como se fosse uma bateria gigante, e aí os animatrônicos eles são reativados, mas toda essa bateria é a própria alma da pessoa. Com toda essa descoberta, o William Afton acaba ficando maravilhado e encantado de poder finalmente ter algo que ele descobriu. Já que eu falei pra vocês que lá no passado ele tinha muitos ciúmes do seu amigo que era engenheiro e fazia animatronics melhor do que ele, agora ele poderia ter algo finalmente que seria tão notável, mas também tão poderoso e que até poderia lhe dar a vida eterna. O poder do resíduo, o remanescente, que vai acabar fazendo com que ele fique cada vez mais ambicioso para tentar esticar a sua vida o máximo possível. Tudo isso ele descobriu pegando as peças que eu falei pra vocês dos outros animatrônicos lá da Freddy Fazbear Pizza. Ainda assim, tem que avisar vocês que aqueles animatrônicos ainda estão amaldiçoados, melhor dizendo. Ainda tem as crianças que morreram lá dentro. O que o William fez foi pegar uma parte deles pra justamente levar pra cá, no Sister Location. E agora, precisando de dinheiro mais do que nunca, ele fechou a Circus Baby Pizza World, porque deu todo aquele problema, e ele abre a Circus Baby Entertainment and Rental, sendo também um lugar subterrâneo, que é justamente que ele já trabalhava ali, pra galera poder alugar os animatrônicos para festas infantis. E aí, talvez os animatrônicos pudessem capturar outras crianças e levar pra ele. Em paralelo a isso, um restaurante chamado Chica's Party World é cliente da CBR e adquire os animatrônicos Funtime Chica, Music Man e Security Puppet, que muito provavelmente não foram possuídos e foram lá para fazer, né, parte desse novo cliente, que também deu uma grana pro próprio William Afton. Agora, com os negócios caminhando, com o William Afton fazendo suas próprias coisas, ainda assim com um braço da Fazbear Entertainment, muito provavelmente pode ter acontecido aquela conversa que nós vemos na cutscene do início do Sister Location. E o William Afton está falando com nada mais, nada menos que a Fazbear Entertainment. Agora, recentemente, na enciclopédia de FNAF, foi revelado que essa pessoa misteriosa é um membro da Fazbear Entertainment, dando realmente a ligação de que a parte que o William Afton fabricava e fazia as coisas, a Fazbear Entertainment já estava envolvida. There's no doubting what you've achieved on a technical level. These are clearly state-of-the-art. There are just certain design choices that were made for these robots that we don't fully understand. We were hoping that you could shed some light on those. She can dance. She can sing. She's equipped with a built-in helium tank for inflating balloons right at her fingertips. She can take song requests. She can even dispense ice cream. With all due respect, those aren't the design choices we were curious about, Mr. Afton. E é então que basicamente nós temos a primeira parte. Ele quer saber, caso você ele quer saber como é que a gente do FNAF 3, pega as onde crianças. tem o Shadow Fred que vai guiando os animatrônicos meio que por um lugar lá do FNAF 1, onde tem meio que uma parte esquisita depois dos banheiros, onde ali, depois quando o Shadow Fred termina, né, de fazer a sua coisa, de fazer os animatrônicos o seguirem, o William Afton aparece e quebra todos eles. Ele vai fazer isso justamente para pegar as partes desses animatrônicos, que é justamente onde vai fazer o resíduo e tudo mais, que ele vai colocar lá na Scoop. Então ele pega dos animatrônicos do FNAF 1, sabendo que são os líderes do FNAF 2 e que vieram da pizzaria lá de 83, né, que eu falei pra vocês. Ele pega esses pedaços pra justamente colocar no projeto Funtimes. E ele vai colocando cada parte que ele consegue de um animatrônico do FNAF 1 pra colocar justamente nos bichos do Sister Location, que é o lugar que ele tá fazendo a pesquisa. Ele faz justamente isso quando o FNAF 1 já tá fechado, pois ninguém vai suspeitar que ele tá mexendo nos animatrônicos lá dentro, já que a Fazbear Entertainment abandonou tudo lá dentro. Então ele volta pra pegar e se esconder na Safe Room e pegar cada animatrônico, pegar seus componentes internos pra pôr lá na Scoop e extrair o resíduo, para justamente ficar maleável, que nem eu falei pra vocês, que ele vai e coloca uma temperatura enorme nesse negócio pra justamente ficar numa forma que ele conseguisse manipular o negócio pra justamente colocar ele no Funtime Fred, do Funtime Fox e na balota.
Balora. E encapetado também pra no jogar em Bombom. outras Agora coisas que pra temos mais encapetar ou menos também. a ideia Essa quando que o Sister Location resumão. começou a nascer, que agora a gente vai lembrar alguns diálogos que a Circus Baby acaba falando dentro do Sister Location. Isso porque na época que ela fala, né, das coisas, é justamente falando de coisas que ela já fez lá dentro da Afton Robotics, justamente quando a gente vai jogar com o Michael Afton. Bom, o diálogo que a Baby ela vai trazer primeiramente, ela vai mencionar que eles já tentaram escapar do Sister Location, porém sempre levavam eles de volta. I've been out before, but they always put me back. They always put us back inside. There's nowhere for us to hide here. There is nowhere to go. Então, a tentativa de fuga dos animatrônicos é evidente, porque aquela coisa da pesquisa dos resíduos que o William Afton estava fazendo justamente nesses animatronics, eles tentaram escapar dali, mas não deu certo. O William Afton sempre ia atrás e trazia eles de volta. Não. E agora podemos finalmente entrar na gameplay do Sister Location, que muito provavelmente aconteceu nesta época, onde justamente o William Afton fala pro seu filho tentar meio que resgatar a sua irmã. E aí é a partir daí que a gente começa a ver os eventos do Sister Location, onde o Michael Afton, protagonista do jogo, vai atrás pra ver o que o pai dele tava fazendo lá embaixo e o que aconteceu com a sua irmã. E enquanto o Michael Afton tá indo pro Sister Location, o William Afton acabou voltando lá no FNAF 1, que nem eu falei pra vocês que ele tava destruindo os animatrônicos, mas agora ele ia concluir tudo que ele tinha que fazer lá. Ele muito provavelmente vai voltar pra buscar a roupa de Spring Bonnie, mas acontece um negócio muito inesperado. Vocês se lembram que agora há pouco o William Afton acabou destruindo os animatrônicos do FNAF 1, arrebentando completamente com eles. Mas nessa destruição, as almas dos animatrônicos meio que saem, já que o lugar é todo assombrado, aquela coisa toda, atacado pra caramba, e essas almas acabam encurralando o William Afton. E aí é que Cassidy persegue ele, onde vai chegar na sala segura e vê todas as outras almas ali reunidas, e o William Afton, com medo, vai até a roupa de Spring Bonnie. Porém, como o lugar estava fechado, sem manutenção e também, né, com vários problemas ali na engenharia, goteira, o lugar tá com uma goteira do caramba, e isso acaba caindo na roupa de Spring Bonnie. As Spring Locks falham e acontecendo uma das cenas mais icônicas de Five Nights at Freddy's. Foi de F, né? E ele morreu encostado ainda. Aí o trailer do 3 tá ele encostado. Agora se torna Springtrap. William estava num estado meio que vivo-morto dentro do traje, já que o seu corpo foi fundido com o animatronic. E agora nós temos que voltar lá pro Michael Afton, que tá agora dentro da Sister Location, justamente para tentar entender o que tá acontecendo com a família dele. De roça? Bom, ele perdeu a irmã e perdeu o irmão mais novo. Agora nessa época, mais ou menos, ele já deve estar perto dos seus 20 anos. E justamente na primeira noite, a quarta-feira, Michael chega no Sister Location indo trabalhar como um técnico noturno. Conhecemos o Randy Unity, que coloca o nome dele de Eggs Benedict, e ele explica que devido ao infeliz fechamento da Fred Fazbear Pizza, o palco estava montado, grande ovo do Benedict, para concorrência, onde os animatrônicos Funtimes são alugados para festas privadas durante o dia. Avançando na noite, nós damos choque na Balora, Funtime Foxy e na Baby, mas a gente não consegue enxergar ela ali, onde a gente vai tentar controlar a Baby para ficar de boa no lugar dela. E depois de todo esse trabalho, a gente vai finalizar a noite e o Michael vai ver uma gravação da fita do seu desenho favorito, que é o Immortal and Restless. O importante de notar na primeira noite do Sister Location é falar que a Fred Fazbear Pizza fechou. Lembra que eu falei pra vocês que em 83 eles começaram a expandir, fizeram uma nova pizzaria e depois eles montaram a Fazbear Entertainment pra ser, sabe, essa empresa que toma conta de vários restaurantes, inclusive outros temáticos que eu até falei pra vocês mais cedo. Então, justamente falando aqui que por conta, talvez, dos problemas dos animatrônicos estarem, sabe, com defeito e também de toda a repercussão negativa, a Fred Fazbear Pizza fechou. E aí o William Afton viu essa oportunidade pra tentar, sabe, despontar a sua própria criação e ainda continuar com as pesquisas do resíduo. Quando eu falo resíduo, remanescente, é a mesma coisa. É essa energia que tem dentro dos animatrônicos que é derivada da alma. A próxima noite é uma quinta-feira e aí o Randy Unity diz pro Michael que um corpo já foi achado na ventilação. Mais uma vez o Mike dá um choque na Balora e no Funtime
Funtime Foxy, e quando vamos dar o terceiro choque na Baby, as luzes se apagam. Com isso, Baby começa a falar com o Michael, dizendo que não reconhecia ele e que ele era alguém novo. Menciona também que a pessoa que trabalhou antes do Michael fez um buraco embaixo da mesa para sobreviver. Após isso, Mike também precisa passar pela Ballora para chegar no local de energia, e lá precisa sobreviver ao Phantom Fred. No mapa do local, podemos ver que o Sister Location é conectada com a casa de FNAF 4 na Fredbear's Family Diner. E justamente quando a gente vai um pouco ali pra esquerda, que ali a gente começa a perceber que tem realmente conexões do Sister Location, que é o local onde o Michael Afton vai lá, né, pra ver as coisas do pai, e o pai dele conectou esse lugar com o FNAF 4, justamente que eu falei pra vocês que tem essa segunda sala, que é onde o William Afton acabava vendo seus próprios filhos. Na terceira noite, que é uma sexta-feira, o Michael, ele vai pra parte do auditório do Phantom Foxy, e ele precisa ficar dando um flash pra tentar ver onde o Phantom Foxy tá, mas ele tenta chegar na Parts and Services pra consertar o Phantom Fred. Depois de voltar do auditório do Phantom Foxy, o Michael é sequestrado pelo animatronic. Na próxima noite, que é no sábado, a Baby salva o Michael do Phantom Foxy, e com isso a Baby coloca ele dentro de um traje de Spring Lock. A Baby agora ela fala que ela sabe fingir muito bem pra justamente não ficar indo sendo consertada várias vezes. E aí a Ballora não sabe fingir, e aí acontece a cena do Scoop, que é justamente tentando consertar ela, né, sabe? Aquela coisa toda que o William Afton mexendo no bicho. Mas o William Afton não tá ali, é só realmente eles fazendo uma verificação de rotina. Então a Baby, ela abre as placas faciais do traje que a gente tá usando para que os outros técnicos pudessem ver o Michael. Mas aí um grupo de menirinas pequenas começam a atrapalhar o Michael de tentar sair daquilo ali, tentando afrouxar os Spring Locks. O Michael então consegue sobreviver até que os técnicos conseguem encontrar ele lá embaixo. Quinta noite e agora estamos no domingo. O Michael chega ali e fala com o Hand Unit que ele poderia escolher uma cesta de presentes com qualquer coisa. Porém, na hora de selecionar, o Michael, né, ele acaba errando tudo ali, e o Hand Unit acaba corrigindo, escrevendo Exotic Butters. O Hand Unit também avisa o Michael que os dois técnicos anteriores que ficaram ali, né, trabalhando, e que era pro Michael mandar eles embora. Eles estavam lá dentro, então, ó, fala pros caras vazar daqui. Porém, mais pra frente a gente vê que os Phantimes mataram os técnicos pra poderem enganar o Hand Unit, achando que os Phantimes estavam em seus palcos, usando o corpo dos técnicos. O Michael vai até a Parts and Services, onde se encontra a carcaça da Baby, que possivelmente tinha capturado uma criança na festa do dia anterior. E atrás da Baby vemos o Energy sem sua máscara. Energy, usando a voz da Baby, nos guia até a sala da Scoop, onde lá descobrimos que o Energy era um amálgamo de animatrônicos Phantimes. Todas as partes internas dos animatrônicos viraram essa parte coletiva, onde eles se juntaram em uma parada só. E eles se fundiram para tentar entrar no corpo do Mike, para tentar escapar do Sister Location. Com isso, o Energy diz que o Scoop apenas dói por um momento, mas que o Mike não ia morrer. Então o Scoop acerta o Mike, abrindo um grande buraco na barriga dele. E o Energy entra dentro do seu corpo, destruindo os seus órgãos e os seus ossos. Com tudo isso que aconteceu, a gente pode agora começar a falar dos minigames que temos dentro do Sister Location, que é praticamente uma sequência do que rolou, né, na Scoop 1 com o Michael Afton. E ali o Energy vai passar a controlar o corpo do Michael, e com o passar dos dias, o Michael vai apodrecendo mais e mais, até os vizinhos começam a notar isso. E chega um ponto onde o Michael fica com uma cor, sabe, meio roxa, e aí o Energy começa a sair de dentro do corpo do Michael. Você não vai morrer, porque agora você é um monte de remanescente. Você não vai me assustar, Corey. Ah, pensei que já ia pular. E graças ao resíduo, né, o remanescente, o Remnant, ele acaba se regenerando, assim recuperando parte dos seus ossos e também recuperando sua tonalidade de pele, e com o tempo ele se recuperou, e aí ele passou a não ser mais roxo. E justamente agora a gente pode vincular a cena icônica que é o grande plot twist do FNAF Sister Location, onde a gente, terminando a Custom Night, né, de todas as coisas, temos a grande cena onde o Michael Afton tá deixando um recado pro seu pai. Father, it's me, Michael. Michael. I did it. I found it. It was right where you said it would be. They were all there. They didn't recognize me at first, but then they thought I was you. And I found her. I put her back together, just like you asked me to.
She's free now. But something is wrong with me. I should be dead, but I'm not. I've been living in shadows. There is only one thing left for me to do now. I'm going to come find you. I'm going to come find you. Eita! Por mais que a cena que nós estamos vendo é depois do FNAF 3, o recado que o Michael Afton deixou é nesta época. A gente vai voltar nessa cena mais pra frente, podem ficar tranquilos. Opa, essa cena não acontece agora, Vambora. só tô falando pra vocês que quando acontece a cena de fundo, o áudio é dessa época da década de 90. Mas a cena que a gente tá vendo do Springtrap voltando é lá no futuro, tá bom? É depois do FNAF 3. E agora temos um paralelo interessante, onde no Help Wanted nós estamos controlando como se fosse um técnico. E esta parte que a gente vai fazer, né, meio que consertando ali os dutos que a Mangle acaba andando, tem uma parte onde o Ennard também tá controlando a parte ali, sabe, do Sister Location. Depois que o Michael, né, vai aquela coisa de cuspir todos os bichos, o Ennard, ele tá lá nos esgotos, ele volta pro Sister Location. Mas naquele mesmo dia, a Fazbear Entertainment acaba mandando um técnico lá pra baixo para acender a fornalha do local. O técnico consegue sobreviver e liga a fornalha com o Ennard dentro dela. O que o Ennard foi fazer de volta no Sister Location não é tão claro, mas como esta gameplay meio que fala que aconteceu e é baseado em um evento que rolou no passado, então realmente pode ter acontecido daí que deu, sabe, a treta do Ennard meio que se dividir, porque isso vai acontecer lá no FNAF 6, onde o Ennard, ele deixa de ser, né, essa criatura cheia de animatrônicos dentro dele, e aí a Circus Baby sai de dentro do Ennard e vira Scrap Baby, e os outros animatrônicos que ficaram viram o Molten Freddy, que é justamente a alma que tava mais controlando eles, seria a alma que ficou no Phantom Freddy, e é por isso que tem o rosto todo do bicho, né, no corpo novo do Molten Freddy. O que eu quero dizer é que a separação dos animatrônicos pode ter rolado justamente por conta desse técnico que foi lá ligar a fornalha. O que justamente casa com o que rolou numa discussão que tinha, lembram, no site do Scott Games lá e do FNAF World, onde a Baby discute com os outros Phantoms, já que ela é controladora e manipulando todo mundo, ela vai ser expulsa do Ennard pelo resto da galera. E aí o Phantom Freddy começa a tomar conta, né, e ter o controle virando o Molten Freddy, que eu expliquei pra vocês. A Baby, sem outras opções, acaba tentando procurar por peças justamente no Sister Location e até pega a garra que foi utilizada pra matar a Elizabeth Afton. E isso vira sua nova mão, e aí ela acaba virando a Scrap Baby. E por mais que não tenha tanta coisa de história, mas a gente tá documentando tudo, temos que falar justamente dos animatrônicos que estão presentes na Custom Night da parte do Sister Location. Temos o Phantom Freddy, que ele vai meio que lembrar do Michael lá na noite 2. Tem alguns diálogos do Phantom Freddy ainda falando sobre o Michael. A Ballora, ela meio que não sabia da presença do Michael na noite 2, por isso o diálogo meio que é sobre ela ficar instigada, intrigada, mesmo ela não sabendo dizer se o Michael é um amigo ou uma presa, mas sabe que ele tá ali, né, por ouvir sons de carne, né, melhor dizendo, um som de um ser humano. Phantom Fox vai saindo da Parrot Cove conforme a noite vai passando. Os Bead Babs, assim, na noite 2, querem ir pra dentro, né, visto o contexto que a gente viu no próprio Sister Location. E a outra parte é as Electro Babs, que tem como se fosse os animatrônicos bebês, o que é bem bizarro. Tem a sua suposta curta aparição na noite 2 também, até o momento, né, que a gente consegue encaixar as coisas, onde drena a energia do choque que estava sendo controlado pela Circus Baby. O Electro Baby possui olhos amarelos, sendo essa uma capacidade de alguns robôs da Afton Robotics que podem alterar a cor dos olhos. Temos duas partes de mini-arenas que elas têm por volta de 75 centímetros e mexem nos recipientes de oxigênio, e também elas voltam, né, que igual na noite 4, sobem em cima do Mike, atrapalhando a visão dele. Temos também Bonnet, que é uma versão rosa do Bombom, que é o Bonnie, é um fantoche da mão, né, do Phantom Freddy, e ela é mais veloz, assim que nem, né, como se fosse o Bombom, vai correndo pra cima, até que seja irritada se tocar no nariz dela, e ela pede pro Mike pra ser levada com ele. Temos o Yendo, que é um endoesqueleto extra do Phantom Freddy,
Fred de olhos amarelos. Como eu disse, os Phantames têm essa capacidade de trocar a cor de olho. Phantom e Fred, né, na trilogia, são amarelos por meio da demonstração, que age de maneira paranormal, retorna na noite 3, agora de maneira bem mais agressiva. E temos Lolbit, que é uma personagem que volta na noite 3, da parte do Custom Night, agora com a face aparece um pop-up, tipo, por favor, espere em casos de erros de transmissão. Lolbit age de forma mais brincalhona, afetando a mente e rindo por meio dos bits ali da tela. Por mais que a Custom Night não seja canônica, né, os eventos ali da Custom Night, melhor dizendo, os minigames eles são, e também, né, os prêmios que nós ganhamos, que são essas cutscenes, também são canônicos. Mas o que tá rolando ali na Custom Night é meramente diversão, que o próprio Scott Calton já deixou claro. Tudo que aconteceu no Sister Location foi terrível pro próprio Michael Afton. Ele ia demorar até um tempo pra se recuperar inteiro por conta do resíduo que acabou regenerando o corpo dele, e toda a Afton Robotics foi completamente abandonada. E também... Pausa. Então, não tem nada a ver aquele caso dos aparelhos de ilusão pra fazer o Michael ficar normal. Então, realmente os remanescentes fez ele voltar àquela carne podre e restaurou ele, quase como deu uma segunda vida pra ele. Então ele não precisou usar nenhuma ilusão, ele não fede, ele virou novamente uma pessoa. Pelo menos é o que deu a entender até o momento, eu acho. Se eu errei, diz aí nos comentários, mas eu acho que é isso, acho que eu tô no caminho ok. Vambora, play. A Fred Fazbear Pizza. O lugar foi completamente abandonado. Tudo que tinha ali dentro ficou à mercê do tempo. E aí se passam 30 anos, onde William Afton ficou preso na roupa de Spring Bonnie, se transformando nesse meio tempo. Ainda existindo, mas preso naquela roupa de coelho e naquela sala secreta. Foi 30 anos que ele ficou ali adormecido. O ano agora é 2023. E estamos agora na época da Fazbear Fright. Deus do justamente céu. O FNAF 3. É hoje. Um grupo independente acaba coletando coisas do passado da Fazbear e monta uma atração em um parque regional. Não sabemos qual é a cidade, não sabemos o local certinho, mas sabemos que eles acabaram pegando várias coisas da Fazbear Entertainment de outras pizzarias, justamente os lugares que foram abandonados pelo tempo, e eles então criaram a Fazbear Frights, recriando o ambiente da pizzaria, mas agora com todo temático de terror. E agora temos o Phone Dude, que é basicamente o cara que vai conversar com a gente durante o FNAF 3. O Phone Dude, ele é um cara que ficou responsável para tentar pegar as coisas dos restaurantes antigos, como os Já vou falar logo, ô Bonk, se você vê isso aqui, eu sou o Phone Dude, porque o Phone Guy morreu. Não quero saber, é telefone sou eu. Eu tenho mais um personagem, eu tenho. Tá? Só quero saber que é telefone é comigo. Tá? Esse personagem é meu, ninguém tasca. Play. Desenhos que ficavam na parede, a caixa que nós vemos ali que tem os pedaços dos toys, e até mesmo se baseia em uma das páginas do logbook para poder criar o escritório. E o pessoal que acabou montando esse lugar decidiram então contratar todos os animatrônicos aí, não só para servir de segurança pro lugar mesmo, é o Fox, mas também para servir como peça da atração. É o único. Já que o guarda noturno era algo que ficou meio que comum naquela época, 80 e 90, aqui eles decidiram fazer parte da atração, onde as pessoas passariam na frente, né, do guarda, que ele estaria tomando conta do lugar. Um detalhe importante que é falado, né, nessa parte da chamada que temos do FNAF 3, é que um guarda, podendo ser o Michael Afton, trabalhou por uma semana, ou pelo menos uma noite, antes dos acontecimentos da gameplay, pois o Phone Dude fala: Hey, glad you came back for another night. Dando indício de que você já tava ali, né? Tipo, meio que fazendo parte daquele lugar. Não é claro quem que a gente tá controlando, melhor dizendo, no começo do FNAF 3. Independente disso, nós vamos começar então pela noite 1, onde o guarda vai trabalhar em uma nova noite e recebe a chamada do Phone Dude. Ele menciona que encontraram mais coisas do local antigo, lá do FNAF 1. We found some great new relics over the weekend, and we're out tracking down a new lead right now. E também diz que conseguiram contato com alguém que trabalhou na construção da pizzaria e descobrem a existência da Safe Room. Some guy who helped design one of the buildings. Aí deu ruim. Like an extra room that A got culpa é boarded do up Dude. for the
something like that. E que iriam lá no dia seguinte. O Phone Dude comenta que era pro Michael tomar cuidado com os sistemas, pois se a ventilação ficasse muito tempo fora do ar, começaria a haver umas coisas meio esquisitas, que é justamente os Phantoms, e que pelo sistema ser antigo, tinha possibilidade do local pegar fogo. É que o Phone Dude acho que deve ter colocado uma reserva pra queimar nesses dutos aí, Mas agora na noite 2, Phone Dude diz que eles foram pra Safe Room e encontraram fitas de treinamento, justamente as fitas que eu falei, que eram lá de 85, as fitas dos Spring Locks. Hey man, okay, I have some awesome news for you. First of all, we found some vintage audio training cassettes. Dude, these are like prehistoric. I think they were like training tapes for like other employees or something like that. E eles finalmente encontraram um animatrônico, mas dessa vez um de verdade. But I have an even better surprise. Não é um animatrônico, é o animatrônico. We found one. A real one. Eles acharam o Spring Trap. Phone Dude também diz que deixaria as fitas tocando pro Michael, já que é a última vez que a gente vê o Phone Dude, né? E depois dali são todas as coisas que a gente escuta lá de 85. E nessa noite o guarda começa a ter que lidar com os Phantoms, as alucinações causadas pela grande quantidade de agonia, os sentimentos negativos que acabaram amaldiçoando o lugar, e também somados às falhas da ventilação. Além... Pausa. O FNAF 3 é o FNAF mais fraco no quesito jumpscare, mas eu gosto muito do FNAF 3, tá? O FNAF 3 teve um impacto muito grande em mim, no canal, né? Como eu falei, foi aonde eu conheci o Tonzinho, que logo em sequência eu, tipo, fiz amizade com todo mundo lá do minigrupo, e é o que deu o primeiro boom no canal, realmente foi Five Nights, foi os jogos, e eu tenho um apreço ao FNAF 3, só que no quesito jumpscare é muito previsível. O único que eu realmente tomo um susto é o bendito do Phantom Fox. E o Phantom Balloon Boy lá, o Balloon Bosta do caramba, aquilo ali chega a você dar vontade de dar um murro no monitor. Eu só não bato no meu monitor porque um já queimou e eu não comprei outro ainda. E eu só tenho um. Senão, nossa, toda vez que aparecia um Balloon Boy era um murro. Pá! Um boneco chato. Volta um pouquinho. Que acabaram amaldiçoando o lugar. E também era somadas às falhas da ventilação. Além do próprio Spring Trap, que vai ficar andando pelo lugar, tentando chegar perto de você. E é claro que toda essa reunião de agonia, coisas amaldiçoadas, iriam deixar o lugar cada vez mais atacado. A cada noite que vai passando, temos os detalhes das fitas que eu falei pra vocês, mas o Spring Trap e os Phantoms vão ficando mais difíceis. Mas também podem aparecer algumas coisas durante a gameplay. Shadow Freddy, Paper Pals, Cupcake e o Golden Cupcake, também pôster do Spring Trap, pode aparecer durante a noite como reflexo do Spring Trap estar naquele local, além da reunião de vários itens amaldiçoados de outros restaurantes que contaminaram o lugar com a própria agonia e acabaram afetando a realidade. Então chegamos na noite 6, onde depois do guarda utilizar muito o sistema daquele lugar que estava totalmente podre também, o lugar acaba entrando em curto e tudo começa a pegar fogo. E agora acontece basicamente uma das cenas mais importantes do FNAF 3 também. Mano, então peraí. Então você tá falando que não foi? Michael não tacou fogo de propósito? Foi sem querer? Isso é, se for o Michael, porque tá falando que é o Michael. Mas... Caraca, mano. Então foi tipo do nada. Foi sem querer querendo taquele fogo. E veja no que deu. Aí, ó. Tá. Mano, isso é maravilhoso. Nossa senhora, alguém... Mais teorias, eu quero mais teorias. Eu sou o cara que gosta de ter... Agora eu tenho duas linhas do tempo aqui. Tem a linha do tempo do vídeo antigo do Corey e essa linha do tempo do vídeo novo. Qual tá certa, qual tá errada? Não sei, mas é maravilhoso você ter essas vertentes. Que aí dá mó conversação. Nem sei se essa palavra existe. Nos comentários... Falando, tal lugar é tal história certa, tal história não sei o que tá errada. Aí tem alguém que nesse meio, nesses dois pontos, acha uma história no meio. Aí você fala, caramba, mas essa do meio também pode ser boa. Aí, mano, é muito bom. Nossa, play.
bem vinculando com um dos finais do Sister Location. O guarda consegue escapar do incêndio, mas pouca coisa sobreviveu lá ali de dentro. Então né? o As guarda carcaças não é animatrônicos ou o que quer que tenha ficado lá dentro foram leiloados. Mas o importante é que o Springtrap sobrevive. Tem também na capa do jornal aparecendo que o Springtrap tá ali ainda, sabe, aparecendo no fundo, como se ele estivesse vivo. E isso vai ser vinculado lá no final do Sister Location, quando o Michael Afton tá falando sobre seu pai e... Pausa. Mano, sabe o que é o mais triste, agora que eu parei pra pensar? Porque se realmente não for o Michael Afton, o guarda, e não teve o ato realmente de queimar o pai dele, no caso, não o pai, mas o Springtrap, tipo, tacar fogo em tudo e dane-se, a música da Omni Grupo foi completamente quebrada. Tá ligado? A música 3 do especial, aqui é realmente falando do FNAF 3, tipo, aquilo ali é uma música de uma possível história paralela. É uma das mais fodas do Drop, mas pode, ó, como por exemplo aqui já mudou a história, né, outra parada, já não tá mais válida no quesito história canônica. Nossa, isso aqui é muito bom, mano. Qual que é a história canônica? Quando que nós vamos ter certeza 100% da história de FNAF? Tomara que todos que estão vendo esse vídeo sejam vivos até lá. Ô Scott Calton, conta logo pra nós, mano. Para de enrolar. Pelo amor de Deus. Conta nos filmes, então. Né? Ah, esse filme de FNAF. Nossa, vem logo pra nós. Play. Vinculado lá no final do Sister Location, quando o Michael Afton tá falando sobre seu pai, e a cena de fundo é o Springtrap sobrevivendo a Fazbear Frights. Foi então que, depois de muito tempo vendo essas coisas esquisitas ainda aparecendo por aí, um outro cara retorna pra toda essa franquia ter meio que uma conclusão. Harry Emily, depois de ver todo o incêndio da atração de terror, ele vai procurar o que pode ter sobrado, né, da Fazbear Frights. E ele compra as coisas que foram ali leiloadas para ele começar a executar o seu plano de acabar com tudo. A gente não tem como falar para vocês o que deve ter acontecido com o Henry desde a década de 80 até agora. 40 anos se passaram que o cara simplesmente sumiu, mas agora parece que ele voltou para justamente arquitetar um último plano. Talvez nos tudo filmes. Que tá acontecendo do seu ou amigo que ficou insano, e agora tá vivendo uma roupa de coelho, sabe, ainda existindo. Talvez o Henry não sabia inicialmente o que tinha acontecido com o seu amigo William, mas ele sabia que tinha algo muito sinistro acontecendo. Foi então que ele acabou comprando esses pedaços, né, da própria Fazbear Frights para justamente montar a Freddy Fazbear Pizza Place. Essas evidências a gente pega no discurso que o Henry fala, né, durante o jogo, nossa, mas também nos pedaços Security que nós vemos do Blob, já que a Freddy Fazbear Pizza Place é justamente a localização que a gente encontra no Security Breach, e é justamente o restaurante do FNAF 6. E pode ser justamente nessa época que o Henry acabou gravando tudo que ele acabou descobrindo, que é justamente o áudio HRY223, onde o Henry descobre tudo que o William Afton fez no passado e decide chamar todos em sua nova pizzaria, que é a Freddy Fazbear Pizza Place, pra acabar com todo mundo de uma vez. Mas o áudio que nós vemos do final insano meio que comprova que o Henry acabou descobrindo toda a verdade. It's only now that I understand the depth of the depravity of this creature, this monster that I unwillingly helped to create. Harry Emily ainda tinha os direitos dos animatronics, e ele pede para uma empresa Smiles and Servos para criarem as versões Rockstars do Fred, Bonnie, Chica e do Foxy. Harry também pede para criarem uma versão de Rockstar Fred da cor preta chamado Lefty, e o Harry modificou esse animatrônico para virar Lefty, que aí seria um sistema para capturar a Puppet. E agora nós finalmente estamos no FNAF 6, pois justamente a cutscene inicial, que é chamando as pessoas para se tornarem um franqueado, pode ser a mesma fita que seja utilizada na década de 80, que tem algumas referências antigas? Pode ser, mas a fita que está sendo tocada pra gente nesta parte é justamente agora em 2023, e vamos para os eventos do FNAF 6. Ai, o FNAF 6! It's a new day. It's your time to shine. Lembrando que eu fiz uma promessa lá no vídeo 1, no começo, antes de eu dar play. Volta lá, porque tá valendo ainda, viu? Eu não vou falar de novo que não, você volta lá e vê. We're talking about becoming a Fazbear Entertainment franchisee. That's right,
restaurant ownership and management, something almost anyone can do with a limited degree of success. Sure, it's a lot of money to invest, but everyone's doing it, and that means it's safe and lucrative. With your initial investment, you'll receive everything you need to get started, including a small room, some tables, and electricity. But don't forget about the money you had left over after buying your franchise package. Use it to decorate, buy a stage, buy attractions and animatronics, and much, much more. Now, let's take a look at a few things that will help you get started as a Fazbear Entertainment franchisee, such as Fazbear Entertainment, quer dizer. Making sure your establishment has an inviting atmosphere is essential to bringing in new customers. Entertainment. Having a lot of entertainment value in your restaurant will ensure that customers come back. Bonus revenue. Coin-operated games and attractions can generate additional revenue during the day, which means more money in your pocket, ready for reinvestment. Health and safety. There may be times when you purchase something of questionable quality, and we don't blame you. Cutting corners is just good business. But there are steps you can take to ensure you don't get sued for it. And that brings us to Caramba, o core ter legendado isso Being tudo é a thrifty maravilhoso. shopper is smart, but be aware that buying things on sale comes with a certain amount of risk. Aside from the daily risk of lawsuits, there's also the risk that something might be hiding inside whatever you just purchased with that steeply discounted price tag. Of course, that would only be a serious danger if there were something outside that's been trying to get in for months now, which we are not confirming to be the case. This concludes the amount of help we're legally obligated to provide. Remember, you are now the face of the newly rebranded Freddy Fazbear's Pizza. Wear that smile with pride. Caramba, você compraria uma franquia da Freddy's Fazbear Pizza? Eu compraria. E aí temos a abertura da Freddy Fazbear Pizza Place. E aí está à procura de um novo sócio para cuidar da pizzaria. Esses sócios precisam seguir o parágrafo 4, que é de salvar velhas atrações, animatrônicos antigos, para poder reutilizá-las dentro da atração. O Henry acabou utilizando o sistema RASC para atrair os animatronics. Caso você não se lembre, RASC é uma sigla para Remote Activated Simulated C, ou RASC, que dá o RASC. Esse aparelho criado pelo Henry foi justamente utilizado para atrair os animatrônicos pelo meio de áudios, que é justamente o sistema que a gente vê na gameplay, que usa nas fitas e tudo mais também. E também, né, foi confirmado pelo Final Insano, que tem até as blueprints desse negócio e que pode ser utilizado para atrair os animatrônicos para dentro da pizzaria. E usa Left para capturar Puppet. Foi então que, com o anúncio que o Henry fez procurando um novo sócio, Michael Afton se candidata para este emprego, mesmo não sendo proposital participar do plano. Ele está indo atrás, vendo o que está acontecendo. Ele chega nesse local e ele tem que ficar dentro de um lugar como se fosse um escritório, mas é nos meios dos dutos, o que é um pouco estranho. Ele acha que tá tudo bem, né, por conta de toda a parada que tá acontecendo, mas ele também tem que fazer algumas tarefas para poder continuar caminhando nas suas próximas noites. Ele tem acesso a um catálogo para poder comprar coisas e utilizar no lugar, como a tecnologia de orçamentos STEM, os artigos da Smile and Servos, que é os Rockstars, e também os leilões de achados raros, que aí você tem a Left, Music Man, Funtime Chica, Orville, Security Puppet, L-Chip e o Egg Baby. E o Egg Baby é um armazenamento de dados, é justamente esse animatrônico que acabou pegando muita informação, e é graças a ele que a gente tem acesso, por exemplo, às blueprints e receitas de alguns animatronics que foram escaneados pelo Henry, e outras informações bem importantes para a história. A primeira noite desse lugar muito esquisito, não vem animatrônico nenhum, a gente vai chegar neles daqui a pouco. Mas o Hand Unit, ele vai avisar que a gente tem outras tarefas pra fazer, mas também que tem uma grande festa no sábado, que você vai ter um teste final, é o você vai ser provado se é um empreendedor de sucesso, que nós todos sabemos que você pode ser. Então você não perca o dia de sábado. E como uma das obrigações, ele tem que pegar e cumprir o parágrafo 4 no Molten Fred, que é justamente o resto da junção do Funtime Fred, Funtime Fox, da Ballora e do Bombom, sendo controlados pelo Funtime Fred. Você faz o parágrafo 4 e ele te agradece. Safado.
Os animatrônicos estão instáveis justamente por conta dessa quantidade de resíduo que tem dentro deles. E a partir de agora, o Michael tem que sobreviver nessa pizzaria. Ele tem que fazer essas paradas acontecerem de verdade. Outra coisa que eu tenho que falar pra vocês é que a galera, como vê uma parte de duto, sempre interpretou que o FNAF 6 talvez fosse em cima ou na parte de cima do restaurante, mas parece que este local é um subterrâneo, onde tem mais da parte embaixo que o Michael ficava, né, controlando ali as coisas pra fazer as paradas de cima acontecer e os animatrônicos irem na parte de baixo pra ficarem justamente presos. Mas a gente vai chegar nisso daqui a pouquinho. No próximo dia a gente vai salvar o Spring Trap, que tá um pouquinho diferente, agora é o Scrap Trap. E o William já sabe que tudo ali é uma mentira, mas ele está intrigado pra saber o que é e por isso que ele foi lá. Ele também acha fascinante que os Phantimes animatrônicos viraram, né? O que acabou surgindo deles. E também o William vira um inimigo pra você enfrentar durante as próximas noites. A próxima que a gente tem que fazer o salvage, né? Que é justamente fazer o resgate de peças dos animatrônicos, é a Baby. E ela até faz algumas perguntas estranhas, né? Dando a entender de quem é o nosso protagonista que tem uma relação com ela. Ela fala, ué, você não sabe direito quem que é teu chefe, né? You don't really know who your employer is, do you? E ela também fala durante a gameplay que ela não esperava ver o Michael ali dentro, esperava outra pessoa, não ele. You're not who I expected to see. E em muitas falas ela diz como se sente em casa, como se fosse uma reunião, algo assim. E também falando que era o seu aniversário. It feels like my birthday. Tá o pai, tá o irmão. Did you have a gift for me? Tá todo mundo. Mas ela também vai entrar pra te atacar durante a noite. A última a entrar na festa é a Lefty, que vai justamente também ter a opção de você comprar ela antes no catálogo, mas o risco dela já é muito alto se você comprar lá. E independente disso, como o bicho é atraído por som, justamente pela fonte dele, tentar atrair a Puppet justamente por conta do barulho, e a fonte de som mais perto que tem ali embaixo é o próprio Michael naquele labirinto. Olhar, por isso que você tem que desligar o computador e ficar quietinho pra Lefty não vir pra cima de você. E finalmente chegamos no sábado, onde todos foram reunidos ali graças ao Harry. O lugar é inteiramente selado e acontece o tão fatídico final com um discurso maravilhoso do Harry e Emily, dando um fim àquela tortura toda. Pausa! Antes dessa tortura toda, 2 pontos que eu quero colocar aqui. Vamos lá. Número 1, que muita gente já veio tretar comigo, e eu não sei se vai ser falado aqui. Falaram que o Harry e Emily morreu junto no incêndio. Certo? Falaram. Muita gente veio tretar. E eu, com o que eu tenho de informação até agora, eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente, né? Desse minuto que nós parou, eu acho que não. Ele simplesmente arquitetou, estava do lado de fora e a treta comeu lá dentro. Ou seja, ele tá vivo. Tem gente que bateu, nossa, me xingou de tudo que é nome e eu brigando ali. Eu tava me divertindo, mas a pessoa acho que deve já estar muito puta comigo, falando que morreu, idiota velho bigodudo do inferno, ele morreu. Mas não, eu acho que ele tá vivo, até agora. Às vezes ele morreu mesmo e eu me lasquei, né? Mas enfim, número 2, eu não sei aonde tinham falado que existia um lugar de escape no caso, o Michael, né? Pro Michael fugir. Quem ia tomar conta ali da parte dos dutos, que ia fazer ali o escritório, ia ter um lugar pra fugir. Será que ele não fugiu? Tá ligado? Será que ele... Tipo, o Harry, acho que ele chega até a falar: ah, mas eu acho que você não vai sair daí, acho que você vai querer morrer junto com todo mundo, e dane-se, que não sei o quê. Mas será que ele não pegou e deu-lhe o pé? Aí o Michael tá vivo e de repente no futuro aí Michael volta, tipo, eu sou um plot twist. Bom, isso que tem mais de 1h30 de vídeo, né? E eu já tô teorizando aqui, tá vendo? As teorias vêm, mano. Vamos lá, voltar um pouquinho aqui, vamos ver agora essa parte toda. Bora. Curso maravilhoso do Harry e Emily, dando um fim àquela tortura toda. Connection terminated. I'm sorry to interrupt you, Elizabeth, if you still even remember that name. But I'm afraid you've been misinformed. You are not here to receive a gift, nor have you been called here by the individual you assume, although you have indeed been called. You have all been called here, into a labyrinth of sounds and smells, misdirection and misfortune. A labyrinth with no exit,
a maze with no prize. You don't even realize that you are trapped. Your lust for blood has driven you in endless circles, chasing the cries of children in some unseen chamber, always seeming so near, yet somehow out of reach. But you will never find them. None of you will. This is where your story ends. And to you, my brave volunteer, who somehow found this job listing not intended for you. Although there was a way out planned for you, I have a feeling that's not what you want. I have a feeling that you are right where you want to be. I am remaining as well. I am nearby. This place will not be remembered, and the Tá, pera, vamos lá, pera. Eu também vou ficar, eu estou por perto. Será que ele também vai ficar pra se queimar logo tudo também? Tipo, ele tá lá dentro pra se lascar? Será que todo mundo morreu ou de repente ele está só por perto? Tipo, eu vou ficar aqui pra assistir e o Michael tem uma saída. Ele tem uma saída. E aí acho que é só dedução do Harry. Não é certeza, não é concreto. Tipo, você vai ficar aí porque eu sei que você vai ficar aí. Não, eu tenho acho aqui com os meus parafusos que você vai ficar. Mas não tem certeza. Michael pode estar vivo. E o Harry pode estar morto. Nossa, tá vendo? Tá tudo invertido aqui, mano. Vai. Play. As well. I am nearby. This place will not be remembered, and the memory of everything that started this can finally begin to fade away. As the eu acho que eu vi uma bugada. Será que bugou? Eu não sei, mas depois desbugou. And to you monsters trapped in the corridors, be still and give up your spirits. They don't belong to you. For most of you, I believe there is peace and perhaps more waiting for you after the smoke clears. Although for one of you, the darkest pit of hell has opened to swallow you whole. So don't keep the devil waiting, friend. My daughter, if you can hear me, no colo do I knew papai. you would return as well. It's in your nature to protect the innocent. I'm sorry that on that day, the day you were shut out and left to die, no one was there to lift you up into their arms the way you lifted others into yours. And then, what became of you? I should have known you wouldn't be content to disappear. Not my daughter. I couldn't save you then. So let me save you now. It's time to rest for you and for those you have carried in your arms. This ends, for all of us, in communication. Com o incêndio do Pizza Place, a Fazbear fica um tempo sem criar novos restaurantes. Harry e Michael morrem, eles não saem do lugar. E com isso, o nosso queridíssimo Hand Unit... Pera aí, volta. Então, Harry... Puta, mas aí é o seguinte. É o que eu falei. Harry diz que ficou lá por perto. Mas ficou lá pra morrer ou só ficou pra ver? Não é se não tem uma certeza que ele morreu. E a mesma coisa do Michael, que eu comentei. Tipo, não tem o Michael falando, vou ficar aqui, ó. Fiquei. Não. Tem um lugar pra ele sair. E provavelmente, pode ser que ele tenha dado pé. Pode ser que ele tenha fugido. Cara, as possibilidades são: os dois morreu, que é o que tá sendo falado aqui pelo Core. Tem a possibilidade dos dois estar vivo. Tem a possibilidade de um tá vivo e o outro tá morto. Mano, tem aí, aqui tem umas coisas e eu chuto, tá, que os dois tá vivo. Talvez a mais correta é, agora falando certo, o Harry morreu, pode ser, acho que é o mais, vamos colocar, e o Michael tá vivo. Porque não tem nada falando que o Michael ficou. Tá ligado? Só tem uma jogada da narrativa. Falando, tipo, uma gravação. Falando, eu acho que você gostaria de ficar aí. Eu sinto isso, eu sinto. Às vezes você tá sentindo dor de barriga e achou que ele ia ficar lá de idiota. Mano, não sei. É bizarro. Essa parte aqui é foda. Puta que, mano, eu tava com saudade dessas treta. Me diz aí nos comentários, mano, o que você acha? Sério mesmo, sem brincadeira, não vamos tretar não. Só quero saber qual das opções você acha que aconteceu. Os dois foi de base? Os dois tá vivo? Um morreu e o outro não? O
Quem? Por quê? Onde? Quando? Enfim, mano. Vamos trocando essa ideia. Mas nessa lógica do core, os dois foi de Vasco, né? Então vamos seguir por aqui. Play. Ele vem com a sua voz maravilhosa pra falar do final da conclusão. Congratulations on completing your work week. We apologize if your situation wasn't presented to you in a completely honest fashion when you first started, but it was important that your intentions and actions be genuine. Here at Fazbear Entertainment, we value fun, family, and food. But more importantly, we value our commitment to atoning for past mistakes and tying up loose ends. Thank you for your participation. There is no need for you to return to work next week, as Fazbear Entertainment is no longer a corporate entity. Please accept this certificate of completion. Goodbye for now, and thank you for taking this journey with us. Uma coisa interessante que temos dentro do FNAF 6 é que ele tem vários finais diferentes. O primeiro final que eu já posso descrever é a falência, onde o cara foi com todo o dinheiro e acabou gastando mais do que deveria, tendo vários processos para ter que pagar, e aí então você não tinha como pagar eles e a empresa quebrou. You gave it your best shot. You went all in. You put all your eggs into one basket and did the unthinkable. Os ovos do You ran out of Benedito. cash. While we encourage entrepreneurs to follow their dreams, we also recognize a lost cause when we see one. There are no do-overs, and we trust that you know your A way gente out. fala que você pode, But mas se before você you não go, pode, você é um take this bosta. certificate of bankruptcy. Fazbear Now do everyone Entertainment. a favor and get lost. Temos também o final medíocre, que você escapa do salvage, porque é uma opção que você pode colocar de fazer o salvage deles ou não. E aí, se você chegar nesse final, é que você não trouxe os animatrônicos Esse pra final dentro eu da faço. pizzaria. Você não cumpriu o Esse parágrafo final eu 4. faço. Você só foi um empreendedor e pegou o final medíocre. Eu digo que ele não, esperto. Congratulations! You've completed a full week on the job, and you've done it in such a lackluster way that no one is proud or disappointed. It's a fine line to walk, but you did it, completing your job with such an efficient level of laziness that we're surprised you're able to dress yourself in the morning. While such a minimalist work ethic is rare, it doesn't mean that we want you back. In fact, it means you should look for employment elsewhere. But before you go, take this certificate of mediocrity. You should be proud. You stood on 2 feet and convinced someone that you could do something, when in fact you couldn't. Now get out. Caraca. Parabéns. Temos também o final insano, onde você faz ali as paradinhas de comprar o Egg Baby e faz o negócio do computador pra poder escutar o áudio do Henry e também ver as blueprints que estão guardadas no Egg Baby. Fazendo isso, você pega o final insano. Congratulations! You went somewhere you weren't supposed to go, saw something you weren't supposed to see, and prevented a tidy resolution to a messy problem. Needless to say, you're fired. But before you go, take this certificate of insanity. We're giving it to you to ensure that no one believes you, and to ensure that we can promptly replace you without incident. There is a truck waiting for you outside. Take care. E temos também um final que você pega Você a viu blacklist, onde você pegou o risco tão alto e tomou tanto processo que você vai ser banido da Fazbear por ficar agindo desta forma. Congratulations! By some miracle, you've completed a full week on the job. Here at Fazbear Entertainment, we encourage a healthy spirit of entrepreneurship, which sometimes means taking risks, but you took it a step further. You were reckless and borderline criminally negligent in almost every decision that you made. So much so that you've been deemed a Eu liability sou hazard, maluco. even for us. Vivo We'll mail you perigosamente. your final paycheck, minus the costs of wiping the security footage clean and erasing all trace of your employment from our files. But don't feel like you're leaving empty-handed. Take this blacklist certificate. You'll be lucky to ever find employment Eu in acho this que town bugou de again. novo, né? Now take care. E agora Tá também dando umas por vias de bugadas, mano. história e também falando o que poderia ter acontecido no meio da semana, tem várias possibilidades que poderiam rolar também. E essas possibilidades são os processos que a empresa pode tomar. Sim, você vai responder por cada um deles por conta do risco ter ficado muito alto. Eu vou descrever os processos aqui pra vocês. Tá, é O tudo primeiro meme. processo é justamente a mordida de 2023. Uma criança sofreu lesões debilitantes por conta da conduta exibida pelo réu Fazbear Entertainment. Sua cabeça foi mordida por
um animatronic. Embora seu lobo frontal tenha permanecido conectado à cabeça, os médicos não têm certeza por quanto tempo ele permanecerá assim. O trauma do evento pode fazer com que ele caia. Fazbear Entertainment foi imprudente e colocou em perigo este jovem e, finalmente, fez com que ele tivesse danos extremos e graves por não cumprir os estatutos e regulamentos estaduais aplicáveis em relação ao funcionamento de uma instalação de atração com entretenimento. Não fosse por tal negligência por ser parte da Fazbear Entertainment, ele não teria sofrido um dano tão cruel e incomum. Outro processo vai descrever que o menino sofreu ferimentos debilitantes por conta da Fazbear Entertainment. Ele caiu de um passeio, ele levantou e caiu de novo. A equipe levou mais de 30 minutos para tentar cuidar do garoto. A falta de receptividade por parte da equipe fez com que ele ficasse isolado em sua casa, com medo de sair em público novamente por medo de ser ignorado. A Fazbear Entertainment foi imprudente e colocou esse jovem em perigo e, por fim, causou-lhes danos extremamente graves por não cumprir os estatutos e regulamentos estaduais. O outro processo vai falar de um menino que sofreu lesões externas e internas debilitantes por conta da Fazbear. Ele quebrou 100 ossos e sofreu uma hemorragia interna grave enquanto estava dentro da Fazbear Entertainment. Caraca! Embora ele não tenha notado seus ossos quebrados até chegar em casa, seus pais acreditam que a Fazbear Entertainment ainda deve responder por seus ferimentos. O outro menino sofreu um trauma mental grave por causa da indiferença e do coração frio que a Fazbear Entertainment tem com a saúde e o bem-estar da população humana. Você é indiferente pra nós. Aproveitar um dia e se divertir no estabelecimento da Fazbear, ele ficou preso e envolto em uma pequena área confinada, depois que o chão cedeu embaixo dele. A falta de manutenção da Fazbear Entertainment levou ao terreno instável sobre o qual ele andou e caiu, que já dá um pouco de indício que o lugar feito da Fred Fazbear Pizza Place já tinha esse negócio de ter coisas podres mais por baixo, né? Justamente porque dá a dica de que a instalação, justamente que a gente tá jogando, é na parte de baixo e não na de cima, igual algumas pessoas pensavam. Perfeito. Então, tudo que a gente tá jogando é no subterrâneo da Fred Fazbear Pizza Place. Um outro menino foi hospitalizado por 10 meses devido à negligência da Fazbear. Ele contraiu vários parasitas de alimentos e bebidas preparados dentro do estabelecimento. Os parasitas causaram desinteria explosiva, incluindo cólicas estomacais agudas e dolorosas e terríveis náuseas. Mais um aí que comeu bagulho podre dentro do lugar. Uma jovem também foi total e terrivelmente desfigurada pelo perigo imprudente também da Fazbear. Enquanto ela estava dentro do restaurante, seu dedo indicador foi quebrado devido à falha do estabelecimento em instalar os aparatos de segurança necessários e aprovados. A criança sofreu dor e sofrimento por ser incapacitada de jogar The Itsy Bitsy Spider, é tipo dos dedinhos, o joguinho dos dedinhos. Ela foi pegar e pôr o dedo em algum lugar e o dedo quebrou praticamente. Outra jovem ficou traumatizada pela Fazbear também. Ela testemunhou a cabeça de um animatrônico cair e rolar pelo chão. Quando perguntada se ela estava bem, ela gritou. A equipe pediu ao chefe para não fazer mais perguntas. O trauma deixou a jovem em coma por 10 semanas. Quando ela acordou do coma, ela havia sido efetivamente lobotomizada. Então já dá indícios, né, de a pessoa perder a cabeça, né, literalmente dentro do restaurante. Uma outra criança sofreu uma concussão, resultado pelo comportamento de novo imprudente da Fazbear. Ele reclamou por várias horas depois de estar dentro da Fazbear, mas ninguém fez nada. Uma atração atingiu ele na cabeça dentro do restaurante. Depois de chorar inconsolavelmente por vários minutos, ele saiu e pegou a pizza e foi embora. Mais tarde, ele disse que estava muito chateado por ter que comer a pizza e jogou fora. Muito desperdício. Uma jovem foi na pizzaria e teve uma torção no tornozelo, causada pelo também negligentes atos da Fazbear Entertainment. Deliberadamente, a empresa não cumpriu com os padrões, no mínimo de segurança, para os seus clientes poderem visitar os seus restaurantes. Por conta do completo e absoluto fracasso da Fazbear Entertainment em seguir a lei, a jovem ficou aleijada de maneira irreversível em uma noite de sábado, quando estava com a sua mãe e pai e outros clientes. E ela não espera que se recupere em menos de 2 semanas. Sua família sofreu um trauma mental grave ao ter um ente querido no chão, reclamando por conta do tornozelo estar torcido. E o último processo que temos é de uma criança que teve ferimentos e também problemas emocionais graves dentro da Fazbear Entertainment. Ele sofreu uma intoxicação alimentar de 2 dias. Isso também foi um trauma mental por justamente ver seus amigos se divertindo enquanto ele estava passando mal. E aí então a Fazbear não fez nada para fazer alguma coisa e também as práticas higienes de tudo que estava sendo servido ali dentro não era correspondendo com as leis do estado. Todos esses possíveis processos você pode adquirir
dentro do FNAF 6, caso você tenha uma parte de risco muito alto. E que nem eu falei, se o seu risco for no máximo, que é o nível 50, você pega blacklist, você não vai mais ser um funcionário da Fazbear Entertainment. Esses processos, eles não têm uma timeline, eles podem acontecer em qualquer noite, vai depender justamente da sorte que você tem um risco muito alto dentro da empresa, ou não, de como você tá gerenciando as coisas ali embaixo. Enfim, o FNAF 6, ele tem um fim justamente com a parte das crianças, com as suas covas, né, tem ali os memoriais delas, e é justamente as crianças iniciais que estavam dentro do Molten Fred. E temos também uma outra tumba mais no fundo, né, um outro memorial ali, que talvez seria da própria Puppet, e as vítimas puderam ter o descanso merecido. E esse seria o fim. Os vilões foram mortos, os heróis também, as crianças descansaram, e toda a história envolvendo todas as coisas ruins da Fazbear Entertainment finalmente poderiam ter um fim. Mas pera! Mas não foi isso que aconteceu. A Ultimate Custom Night veio como um bônus pra comunidade e tudo que... Pausa, será que a história do padre é canônica? Vamos descobrir agora, que é uma curiosidade que eu tenho. Eu sempre quis saber se a porcaria daquele padre era canônico ou não, velho. Quanto tempo de vídeo já tem, velho? Deixa eu ver, peraí, 1h57, eu fiz 1 hora... vamos ver um pouquinho, vai, play. Five Nights at Freddy's fez ao decorrer do tempo. O próprio jogo é uma grande referência a uma opção extra que tem dentro dos Five Nights at Freddy's, onde você tem a Custom Night, que vai justamente colocar os animatrônicos no máximo, que foi meio que a comunidade colocando o desafio no máximo pra passar, sabe, da maneira mais absurda e insana possível. Ou também ser utilizada para treinar, pra você ver como que o animatrônico funciona, para você fazer realmente o desafio supremo, que era todos os animatrônicos na dificuldade 20. Por mais que tudo pareça um grande bônus, uma comemoração, né, do Scott Calton com a comunidade, a Ultimate Custom Night é o FNAF 7. Isso porque vão ter detalhes muito importantes que a gente precisa trazer aqui para vocês entenderem. A primeira coisa é o próprio Golden Fred, a alma que está dentro dele, que é o espírito vingativo, que a gente acabou descobrindo que se chama Cassidy. Ela entra dentro da mente do William Afton e o mantém vivo, torturando na Ultimate Custom Night, trazendo todos os terrores que aconteceram até então, e tudo isso sendo jogado de novo e de novo e de novo, sendo um tormento eterno pro William Afton, o grande responsável pelas coisas ruins que aconteceram em Five Nights at Freddy's, o homem por trás do ruim, e é claro, o cara que torturou várias crianças e também acabou com várias famílias. Então é justamente esta vingança que é feita dentro da UCN. Um pesadelo que ele tem com vários pedaços e momentos da timeline que vimos nos jogos. Cassidy se apresenta como aquele que você não deveria ter matado. Os animatrônicos se referem a Cassidy como ele, pois estão falando do Golden Fred. Mesmo que o gênero da criança nunca tenha sido revelado, pois Cassidy é um nome ambíguo, pode ser usado para menina ou para menino. E também a foto utilizada é um dos filhos do Scott Calton. Então, tipo assim, é só para representar que é uma criança, a alma dela, torturando infinitamente o homem por trás do ruim. Então vamos lá, pessoas, eu tenho que trazer também um paralelo de algumas coisinhas interessantes. Dentro da Ultimate Custom Night vai ter como se fossem duas histórias acontecendo. Elas vão ter alguns detalhezinhos, mas não lá muita coisa, é mais por meme ou piada. Temos a história do Foxy contra o Fred, que vai ter como se fosse um embate de anime, é toda uma grande piada, aquela coisa toda, né, como a gente estivesse acompanhando um anime, né, melhor dizendo. E também falando de anime, temos, né, a Yandere Chica, que vai ter algumas cutscenes dela falando que ela pegava, né, os namorados, aquela coisa toda, depois que ela, sabe, quem não pegaria a Yandere Chica? Quem não pegaria? Ela não gostava, ela ia lá e matava eles. Algumas pessoas tentam pintar como um paralelo ao William Afton, mas não, é só uma grande piada, isso não leva pra lugar nenhum. Outro grande detalhe que temos é que se você colocar só o Old Man Consequences, que é um bicho lá do FNAF World, onde ele vai se apresentar como se fosse alguém pescando num lago vermelho, se você fizer só ele na noite e fizer o minigame dele na dificuldade 1, vai aparecer justamente a cutscene que tá lá no FNAF World, onde você vai conversar com o Old Man Consequences, e a frase é basicamente: deixe os demônios pra trás, não tem mais nada que você possa fazer, né, tipo, descanse agora que já acabou, e tem um áudio distorcido no fundo. Ai, lá vem esses áudios.
É alguém gritando? Esse áudio é um grande mistério. Tem muitas pessoas falando que é o William Afton gritando pro Michael. Tem pessoas falando que é o Michael sendo torturado. Enfim, não dá pra saber direito o que é. E também esse áudio é mais um easter egg do que levar pra algum lugar. E se você fizer a entrada do lago, você fazer igual no FNAF World, entrando no laguinho ali com o Fredinho que você tá controlando, você pode pegar o mesmo save no FNAF World. O que eu quero explicar é o seguinte: se você tiver o FNAF World instalado no seu PC e você fizer esse minigame na Ultimate Custom Night, vai atualizar o final lá no FNAF World, dando um vínculo entre os dois jogos. Sim, o FNAF World é muito importante, por mais que a gente não tenha passado por tantas coisas dele aqui. Isso é uma das coisas mais importantes que teve lá dentro, que a gente pode colocar aqui também com certeza, já vinculando na Ultimate Custom Night. Certo. Outra coisa que tem também é que se você colocar o Golden Fred na sua noite, você selecionando ele lá, e você pegando a Death Coin e colocando, né, pra matar o Golden Fred na sua sala, você vai ver o Fredbert dando um jumpscare. E também tenho que falar pra vocês, o grande detalhe da Ultimate Custom Night é que os animatrônicos falam. Toda vez que você morrer, né, você não chegar até as 6 da manhã, os animatrônicos podem ter a chance de falar alguma coisa pra você. Eu falo podem porque não são todos que falam. Alguns têm algumas frases bem importantes, tanto que eu vou pedir pro editor colocar as frases, né, pra vocês ouvirem. Agora editor, legendado tudo bonitinho. E também alguns animatrônicos falam algumas frases memes, que não leva a lugar nenhum, é só pra motivo de piada. Vamos deixar só a parte mais relevante, que vai falar daquele que você não deveria ter matado. Foi a primeira, eu vi tudo. I am remade, but not by you, by the one you should not have killed. We've only just begun. I will never let you leave. I will never let you rest. Frog, mano. This is how it feels, and you get to experience it over and over and over again, forever. I will never let you leave. E a voz do fundo sussurrando. He tried to release you. He tried to release us. But I'm not gonna let that happen. I will hold you here. I will keep you here. No matter how many times they burn us. E agora, finalmente, podemos ir para a nova era de Five Nights at Freddy's. Depois da Fazbear Frights, aconteceu o FNAF 6, e depois do FNAF 6, logo na sequência, Ultimate Custom Night. E agora nós estamos ainda depois de 2023, não sabemos qual é a data certa de alguns eventos agora, mas esses eventos eu tenho que descrever agora, para justamente vincular com o FNAF Help Wanted, e também com o FNAF Special Delivery, para a gente poder, sabe, organizar melhor o que aconteceu nesse meio tempo, até a gente chegar no Help Wanted. Bom, agora nós temos um detalhe que tem nas fitas do Help Wanted, que vai falar que a Fazbear Entertainment acaba renascendo, né, de todas as polêmicas e todas as coisas atacadas que aconteceram. Eu sempre Isso volto. porque a Fazbear Entertainment contrata um desenvolvedor indie, que mesmo aparecendo a foto do Scott Calton, não é o próprio Scott Calton. Mas é maravilhoso. O nome do cara pode ser Steve, dado a pista que nós temos na história, no segundo livro do Tales from the Pizzaplex, que é o Raps, e a história se chama Help Wanted, e aí ele é contratado para criar jogos baseados nas tragédias que aconteceram. Eles são um grande sucesso, e até mesmo na venda de brinquedos e outros produtos, no quais fizeram a empresa crescer de novo. O Steve para de fazer os jogos possivelmente no FNAF 4, porque possivelmente ele acabou tendo os pesadelos com os Nightmares, né, e também com a Night Marione, o que meio que dá a entender que foi isso que atormentou esse bicho na história do Steve. Mas a gente sabe que a Fazbear acabou mexendo seus pauzinhos para pegar as coisas que aconteceram no passado e utilizar isso para vender e ganhar mais dinheiro em cima. E também tenho que explicar para vocês que antes da gente chegar no Help Wanted, né, propriamente dito o jogo, teremos algumas coisas que eu tenho que explicar do Special Delivery, que é justamente o FNAF de celular. Bom, vai ter alguns eventos que estão acontecendo em paralelo, a gente vai tentar organizar justamente para qual é a ordem que eles estão acontecendo. Então, tipo assim, não tem uma data exata agora, mas a gente sabe que é de 2023 a 2035, que são justamente esses 12 anos que a Fazbear acaba renascendo, que nem eu falei, com os
os jogos independentes, aquela coisa toda. É tipo assim, esses jogos eles estão meio que dentro do universo também, sabe? É meio que um self-insert do próprio jogo dentro do universo. Eu sei, é um pouco confuso. E com os jogos. Agora, a gente tem esses detalhes do FNAF VR e do AR, onde eles vão andar meio em paralelo um com o outro até a gente chegar no Security Breach. Então vamos lá. O primeiro evento que a gente tem é justamente uma mistura do Help Wanted com o Special Delivery. A Fazbear Entertainment, ela volta ativa depois, né, com os jogos independentes que ficaram muito conhecidos, né, a franquia Five Agora é o Nights at momento que tem que prestar atenção mesmo. Se renovar, construiu um museu onde ficava na Fred Fazbear Pizza Place. Ô, e a saudade ideia era desse ter jogo, novos mano. animatrônicos, como o novo pode Fred, falar mal, pra ter o uma jogo é grande estátua na entrada do local. Junto a isso, além do retorno com o museu, eles queriam vir até a nova era, curando o nome que acabou acontecendo de todas as polêmicas com o seu novo jogo de realidade virtual, a experiência virtual Fred Fazbear Help Wanted, e tentando entrar de novo no mercado, agora com um serviço também de entrega de animatrônicos, o serviço Funtime Fazbear, que é justamente o Special Delivery. E a Fazbear acaba também iniciando a construção da Fred Fazbear Mega Pizzaplex, tirando, né, o Pizza Place para virar um museu e agora fazendo um novo centro de entretenimento. Para os dois projetos, eles decidiram que a ideia mais barata era utilizar os hardwares dos animatrônicos antigos, já que alguns códigos poderiam agir por si próprios, assim acelerando a produção. É basicamente você escanear tudo que tem na placa, né, dos animatrônicos, a programação que foi feita naquela época, para eles também ficarem mais reais possíveis e lembrarem daquela época para as pessoas, que os animatrônicos seriam entregues nas casas das pessoas. Eles iriam até lá, sabe, para entregar um presente, alguma coisa do tipo, mas nós sabemos o que acontece no Special Delivery. Os animatrônicos vão na tua casa para te matar. Eles coletaram robôs altamente destruídos, em sua maioria nas versões da banda dos anos 90, mandando os robôs para uma empresa terceirizada de Anaquento, que é justamente a empresa que toma conta do Special Delivery. A Fazbear também encontra no Pizza Place alguns robôs quebrados, em estados terríveis como Lefty, que é Puppet, Springtrap, Molten Fred e Scrap Baby. Eles abrem já ali e mandam as placas desses robôs para a empresa subcontratada. No FNAF AR Special Delivery, Mark Show diz a Raha Salib que os animatrônicos da Fazbear Entertainment, eles dão muito medo, né, porque eles estão todos parados lá dentro. Muito feio, a Salib, ela vai responder que não tem o porquê, né, da Ana ter aceito esse emprego mesmo com um pouco espaço, justamente porque era uma empresa muito pequena e sabendo que os animatrônicos, né, esse carregamento, melhor dizendo, para dentro da empresa, daria alguns problemas de logística. O Mark disse que foi justamente por conta de dinheiro, mas, né, a Salib, ela vai brincar falando que seria pouco dinheiro. Gente, Daniel Rocha também será que o bagulho do padre não poderia usar uma furadeira para abrir os trajes dos robôs? A Ana responde que não, porque a Salib é a única certificada para usar esse equipamento. O Daniel pede ajuda para Salib para abrir os robôs a fim de pegar as placas desses circuitos que estão dentro dos animatrônicos. Steven Wilson acaba perguntando para Ana, para Salib, pro Mark e pro Daniel, que é todo mundo praticamente dentro da empresa, se alguém além dele foi chutado dos sistemas por um erro desconhecido, após ele escanear as últimas placas trazidas pelo Daniel. A dona da empresa que tá fazendo o Special Delivery, ela vai falar pra Salib e vai perguntando sobre as placas que ela acabou escaneando. O Steven, outro funcionário, responde que todas as que o Dan acabou levando pra ele foram escaneadas. Então, depois de tudo ter sido escaneado, eles acabam mandando, né, a digitalização pro banco de dados deles pra uma outra empresa, que é a Silver Parasol Games, e que também fez a digitalização da placa dos animatronics para também fazer a mesma coisa, só que agora para a parte Help Wanted. Então, tenho que falar pra vocês que a Fazbear fez uma parceria com essa desenvolvedora, Silver Parasol Games, para fazerem o jogo em realidade virtual, usando VR, aquela coisa toda. E para facilitar esse processo, a Fazbear entrega as mesmas placas que foram anteriormente escaneadas, incluindo do Springtrap, com a alma do William sendo atormentada pela Cassidy. Enquanto elas estavam escaneando as placas, William Nefton se liberta, assumindo a forma de um personagem do jogo, o Spring Bonnie Man, agora chamado de Glitch Trap. E a pausa! Mano, então, eu não sei se não foi comentado ou se realmente foi rejeitado a parte lá do quarto, o homem no quarto 1080 lá, que é aquele corpo roxo que o padre pega ele e leva pra sessão lá pra Fazbear Entertainment, aí ele explode naquele monte de resíduo e aí virava o Glitch Trap, porque estaria nas peças, né, dos animatrônicos.
Aqui, pelo que tá falando, eles pegaram já as peças dos animatrônicos, né, do Efton, de tudo lá, tipo, o bicho que tinha, escanearam e no meio dessas peças vintage escaneado, tá lá a alma do bichão e o bichão vira o Glitch Trap e o pau queima. Tá. Então mudamos novamente 2 linhas do tempo, muito louca. Vamos continuar mais um pouco. Aí eu paro pra quando ficar próximo ali, faltando 1 hora pra terminar, aí a gente vai pra terceira parte. Mas vamos mais um pouquinho, que eu quero agora, eu tô curioso. Play. Cassidy acabou indo junto. Eu sei, é uma coisa de louco. A galera vai falar, Core, essa é a justificativa? Sim, pro William Afton ter voltado é justamente o escaneamento das placas que foi muito importante para ter infectado o sistema da Silver Parasol, e também foi a mesma coisa que acabou infectando, né, depois a gente vai chegar nessa parte, do pessoal do Special Delivery. Enfim, o Jeremy, que é um funcionário agora da Silver Parasol, né, a gente tá falando tipo, mais do Help Wanted, ele vai relatar que tem pesadelos, do livro, onde a empresa começa a achar meio esquisita a atitude e já começa a pensar em substituí-lo pela Tape Girl. A Tape Girl é justamente a garota que vai gravar a própria voz nas fitas que a gente encontra dentro do Help Wanted. Ela vai falar dos eventos que aconteceram antes do Help Wanted para justamente outras pessoas poderem dar um jeito na merda toda que tá rolando. Então a empresa começa a pensar em demitir mesmo o Jeremy por conta de algo que ele acabou vendo dentro dos jogos e dentro dos arquivos. É o terceiro Jeremy que vai, Jeff. Essa documentação para demitir o Jeremy, e a Tape Girl pensa que é sobre algo que ele viu, mas ele não fez nada, melhor dizendo, para causar a sua demissão, é mais o que ele viu e acabou testemunhando, e a empresa decide mandar ele embora antes de que ele veja coisa demais. Enquanto os testes foram acontecendo, o Jeremy, esse funcionário, que foi o beta tester praticamente do Help Wanted, ele acabou vendo muita coisa, mas também isso acabou mudando dentro dele, ele acabou se tornando uma pessoa meio esquisita. Porém, em uma manhã de testes do Help Wanted, enquanto eles estavam desenvolvendo o jogo, a Tape Girl vê a silhueta do cara pela manhã e acaba testemunhando meio que o cara tirou o próprio rosto fora. Ela de início não entendia o que estava acontecendo, o que estava rolando, mas depois ela passou a ver o que praticamente o Jeremy testemunhou, pois agora ela substituiria o Jeremy para ser a nova beta tester do Help Wanted. E nisso um processo chega, né, para a empresa, a Silver Parasol, já que o cara morreu dentro do escritório do negócio, né? E aí ocorreu algo grave relacionado ao Jeremy e mais outras coisas pesadas envolvendo tudo isso. Mesmo o Jeremy tentando avisar o que estava acontecendo, a empresa ignorou. Ou seja, o Jeremy viu ruim, testemunhou, acabou avisando e não deu em nada. Acabou passando para nova pessoa talvez cuidar desse problema, que virou a Tape Girl. E aí então que acaba disparando um e-mail para as empresas associadas à Fazbear Entertainment. O setor jurídico, liderado pela Kelly Stringer, uma das associadas do Conselho Geral, acaba mandando sobre os assuntos legais a respeito da Fazbear Entertainment. E ela pede para que as empresas contratadas cessem imediatamente todo o trabalho com as propriedades da Fazbear Entertainment. Especialmente para tudo, cancela as máquinas antigos, como por exemplo a Silver Parasol Games, e uma delas também é a empresa da Ana Quento, que é justamente em meio de endereçado que nós estamos vendo, que foi lá no Special Delivery. E a Fazbear afirma que logo dirá o que a empresa deverá fazer, pedindo que a mesma entre em contato com o departamento de finanças para finalizarem todo o processo e fazerem os pagamentos. E aí então agora nós estamos de volta vendo a Tape Girl, que assumiu a bronca, né, de testar o Help Wanted, e ela começa a falar que o cara Jeremy morreu já tinha avisado que agora tinha é sua alguém vez. entrando dentro da empresa. Vai na fé, querida. Have been emptied out. Someone was here. I don't think it was spring cleaning either. No, there was plastic on the floor. Someone was definitely here during the night. It had to have been the client. Ela cita essa pessoa como um cliente, mas a gente não sabe dizer direito quem seria essa pessoa. É o padre. Mas o importante é que essa pessoa misteriosa começou a aparecer, principalmente depois que disparou o e-mail das pessoas pararem de trabalhar com as placas antigas dos animatrônicos da década de 90. E essa pessoa acabou pegando esses arquivos e levando embora dessas empresas conectadas à Fazbear Entertainment. E agora voltando para a empresa que tá cuidando do Special Delivery, a empresa da Ana, ela vai e avisa o Mark, a Salib, o Daniel e o Steven, basicamente
todo mundo que tava trabalhando ali dentro, falando que a Fazbear mandou eles pararem e que logo daria uma guia, sabe? Conversar a próxima parte que eles iam fazer e quais seriam as próximas atitudes. Dizendo que eles soavam que estavam cortando as relações com as empresas contratadas. O Steve então pergunta se ainda seriam pagos a respeito disso. A Ana fala que apenas as últimas mudanças, ou seja, deveria estar tudo documentado para eles receberem da forma que já foi acordado. Cara, esse diálogo é maravilhoso. Que tudo ia ficar bem, já que eles possuíam os outros contratos com outras empresas que eles iam continuar recebendo normalmente. Salib, ela fica triste porque o trabalho da Fazbear era um negócio muito grande. O Daniel ainda alerta Salib, o Mark, a Ana, dona da empresa, o Steven, que na realidade aquilo não era apenas um glitch. O que eles acabaram encontrando dentro das placas era uma coisa um pouco mais perigosa, que também um vírus acabou se espalhando de forma rápida nos sistemas de escaneamento, e isso foi justamente na última placa. Urgente, vírus causados pelo upload da placa de circuito da Fazbear Entertainment. Caramba, o vírus Core avisa o James Campbell sobre o caso do vírus nos sistemas da empresa da Ana, pedindo auxílio se possível. E aí tem um outro aviso de vírus falando, na mesma semana, o Steven, que fez o escaneamento, avisa de novo o Jim que o vírus ia causar problemas, pedindo para que contacte o mais cedo possível. Então é tipo, agora é a hora mais ou menos que os funcionários do lugar começam a descobrir que talvez eles acabaram escaneando alguma coisa dessas placas. Principalmente da empresa da Special Delivery, que acabou descobrindo esse negócio de última hora, e a empresa do Help Wanted começa a descobrir pela Tape Girl. Então um lugar acabou descobrindo de última hora e também, tipo, meu Deus, o negócio tá infectando tudo. E agora no Help Wanted a gente tem a Tape Girl falando justamente que ela começou a entender todas as coisas que viu naquele dia. Ela fala de novo da guilhotina lá na sala de suplementos do papel, que o Jeremy ia lá. I was always afraid of losing a finger. That seems so silly now. Jeremy used to do design work. I guess that's how he knew it was there. E depois do que a gente descobriu, ela finalmente ligou os pontos. O Jeremy acabou vendo alguma coisa e isso influenciou ele a fazer algo contra sua própria vida. E nesse meio tempo, ela acaba recebendo um desses e-mails, mas ela recebeu de forma errada. Igual acontece muito no Special Delivery, muitos e-mails são enviados de formas, vamos por assim, estranhas. Os e-mails acabam sendo direcionados para pessoas erradas e aqui a Tape Girl acaba passando pela mesma coisa e acaba revelando uma das mentiras da Fazbear, que é justamente falando do desenvolvedor indie que acabou fazendo os jogos a respeito de todas as lendas urbanas da Fazbear Entertainment. They lied to us. They lied to all of us. They told us that the whole point of this VR game was to undo the bad PR done by a rogue indie game developer who supposedly made up a bunch of crazy stories that tarnished the brand. But that's not true at all. In their haste to develop this VR game and clear their name, they sent us some things I don't think they intended us to see. E agora vocês têm que entender que é o seguinte, a Fazbear Entertainment, ela contratou de propósito um cara para desenvolver os jogos, falando dos assassinatos, falando das coisas ruins, falando das lendas urbanas, dos ataques, dos processos, tudo isso aconteceu, fazendo uma grande, enorme brincadeira envolvendo tragédias que aconteceram na Fazbear. E isso foi do FNAF 1 até a Ultimate Custom Night. E aí, o que tá dando a entender é que, na verdade, ela quis botar a culpa no desenvolvedor indie, falando, olha, essas coisas loucas que vocês estão vendo é culpa desse cara que acabou colocando essas coisas e a gente não sabia que ele estava fazendo isso e a gente meio que só falou pra brincar com algumas coisas, mas gente não tem verdade, nada a ver, entre aspas, que foi revelada nos jogos, era pra só ser uma lenda urbana, não era pra ser nada demais, a galera acreditando, tendo coisa séria. Mas, na verdade, a Fazbear Entertainment é que mandou o desenvolvedor indie colocar essas coisas, pra justamente botar a culpa em uma outra pessoa e não na Fazbear. E o desenvolvedor indie some. O que aconteceu com ele, qual foi o destino do cara, muito provavelmente foi na segunda história do Raps, que é o Help Wanted. O cara acabou virando basicamente mais um de todos os outros que foram comprados ou influenciados agora dentro das gaiolas da Fazbear Entertainment. Foi de Mas rosca, isso acabou né? vazando nas fitas do Help Wanted. Bom, agora a gente tem justamente a próxima fita que vai falar... Pausa! Eu vou parar agora aqui nessa próxima fita. Vou até voltar aqui um pouquinho. Essa segunda parte fica aqui. Muita coisa
foi conversado, mano, muita coisa foi desmistificado, muita coisa foi colocada entre duas paralelas, né, essa do padre, que era uma das coisas que mais me marcou quando eu vi a primeira vez a história lá completa de Five Nights do Core, e do livro também, que a gente já viu o resumo e tudo mais, que fazia muito sentido. Assim, era uma loucura, viajada e tal, mas tinha um sentido ali e eu achava muito foda. Tipo, o padre levar, e pelo jeito não é. Então temos duas vertentes aqui, qual delas tá certa? Ou é nenhuma delas, é uma no meio? Cara, isso é maravilhoso e eu quero a opinião de vocês, mano. Vamos trocando uma ideia aí, se vocês têm alguma, de repente, alguma teoria diferente, vamos conversando. Vamos ver, de repente, vamos ver quem acerta nessa loteria aqui. Mas o vídeo tá maravilhoso e tamo agora na reta final. Vamos parando por aqui, muito obrigado a você que compareceu e ficou, tanto no primeiro vídeo como agora, nessas 1 hora e pouco aí. Não sei se todos os vídeos eu vou conseguir postar hoje, tá? Porque eu gravei mais de 1 hora e meia e eu ainda tô renderizando o primeiro, ou seja, demora pra caramba, né? Então, pelo menos o 1 e o 2 eu acho que eu consigo. O 3 eu não garanto, mas vou tentar, tá bom? Um beijo pra vocês, daqui a pouco tamo de volta. É nóis, falou!